vamos deduzir agora aquelas fórmulas de fatoração trigonométrica. E a dedução delas é um pouquinho, envolve alguns truques, digamos assim. Então, vamos supor que eu quero saber o valor do seno de alfa mais beta mais o seno de alfa menos beta. Bom, é bem fácil, né? Basta abrir essa expressão com as fórmulas que nós já conhecemos. O seno de alfa mais beta é o seno de alfa vezes o cosseno de beta mais o seno de beta vezes o cosseno de alfa. Mais seno de alfa menos beta nós também já conhecemos. É o seno de alfa vezes o cosseno de beta menos o seno de beta vezes o cosseno de alfa. E agora nós podemos simplificar essa expressão. Então, o seno de alfa mais beta mais o seno de alfa menos beta é igual a seno de alfa seno de alfa vezes cosseno de beta mais seno de alfa vezes cosseno de beta é 2 vezes o seno de alfa vezes o cosseno de beta. E seno de beta vezes cosseno de alfa menos seno de beta vezes cosseno de alfa, isso fica simplesmente zero. Então, é só isso aqui que sobra da nossa expressão. E nós estamos quase lá, porque veja, agora nós temos uma soma de 2 senos e nós temos ela expressa em uma multiplicação, em um produto. Então, nós estamos quase lá. Agora, eu vou fazer uma pequena substituição, vou aplicar um pequeno truque. Eu vou chamar a letra x eu vou chamar o ângulo alfa mais beta de x. Então, o ângulo alfa mais beta eu vou chamar de x e o ângulo alfa menos beta eu vou chamar de y. Alfa menos beta é igual a y. Então, essa minha expressão eu posso simplificar e vai ficar seno de x, certo? Eu só substituo alfa mais beta por x, mais o seno, alfa menos beta eu chamo de y, que é igual a 2 vezes o seno de alfa. Quanto será que é alfa? Como que eu posso escrever o alfa usando o x e o y? Eu sei que alfa mais beta é x e que alfa menos beta é y. Mas eu não sei o que é só o alfa ou só o beta sozinho. Então, vamos resolver esse pequeno sistema aqui e descobrir quanto que vale o alfa e quanto que vale o beta em função do x e do y. Então, eu vou isolar aqui na primeira equação o beta. Beta é igual a x menos alfa e vou substituir na segunda equação. Então, eu fico com alfa menos, qual é o valor de beta? Beta é x menos alfa, nós vimos ali na equação de cima. Então, alfa menos, vou escrever em verde aqui o beta, x menos alfa é igual a y. Então, alfa menos x mais alfa é igual a y, certo? O menos troca o sinal. Alfa mais alfa, 2 alfa, e o menos x passa para o outro lado positivo. Então, 2 alfa é igual a x mais y, e, portanto, alfa é igual a x mais y sobre 2. Então, o ângulo alfa aqui, eu vou usar amarelo mesmo. O ângulo alfa aqui é x mais y sobre 2. Certo? Eu queria expressar o ângulo alfa em função do x e do y, vezes, voltar aqui para o laranja, vezes o cosseno de beta. Quanto que vale o beta em função do x e do y? Bom, nós vimos aqui em cima que beta é igual a x menos alfa. Então, beta é igual a x menos, quanto que vale o alfa? Alfa é x mais y sobre 2. X mais y sobre 2. Agora, é só subtrair essas duas frações, né? Tirando o mínimo múltiplo comum. 2 dividido por 1 é 2 vezes x, 2x. E aqui fica menos x menos y, né? Esse menos troca o sinal de toda a fração. Isso é igual a 2x menos x é x menos y sobre 2. Então, esse aqui é o valor de beta. O beta vale x menos y sobre 2. E essa é uma das fórmulas de transformação em produto. Seno de x mais seno de y é igual a 2 vezes o seno de x mais y sobre 2 vezes o cosseno de x menos y sobre 2. Certo? Nós só usamos esse pequeno truque de substituir alfa mais beta por x e alfa menos beta por y e chegamos na fórmula. Agora vamos deduzir as outras 3 fórmulas que faltam, né? O que é o seno de alfa mais beta
Nós vamos usar esse truque aqui em todas as nossas deduções. Então, eu vou deixar ele aqui do lado, eu não vou apagar. Os valores de alfa e beta vão continuar sendo os mesmos, certo? Então, seno de alfa mais beta menos o seno de alfa menos beta, certo? Agora é outra expressão completamente diferente. Esqueça isso aqui em cima. Eu vou até fazer uma linha para você esquecer isso aqui em cima. Bom, nós já sabemos o que isso é igual, né? Nós podemos abrir e usar nossas fórmulas. Isso é igual a seno de alfa mais beta é o seno de alfa vezes o cosseno de beta mais o seno de beta vezes o cosseno de alfa. Eu vou apagar aqui do lado o nosso desenvolvimento do sistema. O que importa mesmo é quanto que vale o alfa e quanto que vale o beta. Então, eu vou apagar aqui. Agora, menos, vou voltar para o laranja, menos, e claro, tem que abrir parênteses, né, porque é um menos, seno de alfa menos beta. Seno de alfa menos beta é o seno de alfa vezes o cosseno de beta menos o seno de beta vezes o cosseno de alfa. Então, o seno de alfa mais beta menos o seno de alfa menos beta é igual ao seno de alfa vezes o cosseno de beta mais o seno de beta vezes o cosseno de alfa. Esse menos troca o sinal de tudo que está dentro do parênteses, então fica menos o seno de alfa vezes o cosseno de beta mais o seno de beta vezes o cosseno de alfa. Seno de alfa vezes cosseno de beta menos seno de alfa vezes cosseno de beta fica simplesmente zero. E seno de beta vezes cosseno de alfa mais seno de beta vezes cosseno de alfa fica igual a 2 vezes o seno de beta vezes o cosseno de alfa. E, claro, isso é igual ao seno de alfa mais beta menos o seno de alfa menos beta. E agora nós vamos usar as mesmas substituições. Eu vou chamar o ângulo alfa mais beta de x e o ângulo alfa menos beta de y. Exatamente como nós fizemos aqui em cima, exatamente a mesma coisa. Então, eu vou ficar com seno de x menos o seno de y é igual a 2 vezes o seno de... Quanto que vale o beta? Quanto que vale o beta em termos de x e y? Bom, como nós estamos usando exatamente a mesma substituição, a gente nem precisamos resolver o sistema de novo, né? O beta vale x menos y sobre 2. Então, 2 vezes o seno de x menos y sobre 2 vezes o cosseno. Quanto que vale alfa em termos de x e y? Bom, a gente viu aqui, né? Como é exatamente o mesmo sistema, eu nem vou resolver ele outra vez. Alfa é igual a x mais y sobre 2. Então, o alfa é x mais y sobre 2. E aqui nós temos outra fórmula de transformação em produto. Seno de x menos o seno de y é igual a 2 vezes o seno de x menos y sobre 2 vezes o cosseno de x mais y sobre 2. A gente tinha uma subtração e transforma em uma multiplicação. Agora vamos para as fórmulas do cosseno. Quanto que é o cosseno, certo? Esqueça essa expressão aqui em cima. Vamos agora imaginar que é um exercício isso aqui. Então, outro exercício. Quanto que é o cosseno de alfa mais beta menos o cosseno de alfa menos beta? Bom, vamos só abrir usando as nossas fórmulas, né? Então, o cosseno de alfa mais beta é o cosseno de alfa. Aliás, aqui, esqueça esse menos. Vamos primeiro ver a fórmula do mais. Então, mais cosseno de alfa menos beta. Então, isso vai ser igual ao cosseno de alfa vezes o cosseno de beta menos o seno de alfa vezes o seno de beta e mais... Quanto que é o cosseno de alfa menos beta? Bom, cosseno de alfa menos beta vou fazer aqui embaixo. O cosseno de alfa menos beta é cosseno de alfa vezes o cosseno de beta mais o seno de alfa vezes o seno de beta. Esse menos seno de alfa vezes seno de beta com esse mais seno de alfa vezes o seno de beta fica zero, certo? Isso aqui fica zero. E sobra simplesmente cosseno de alfa vezes cosseno de beta mais cosseno de alfa vezes cosseno de beta. E isso é igual a 2 vezes o cosseno de alfa vezes o cosseno de beta. Então, o cosseno de alfa mais beta mais o cosseno de alfa menos beta é igual a 2 vezes o cosseno de alfa vezes o cosseno de beta.
Eu espero que eu não esteja confundindo você agora. Tudo que eu fiz é abrir essa expressão aqui como se fosse um exercício, abrir essa expressão usando as fórmulas que nós já vimos, a fórmula do cosseno de alfa mais beta, do cosseno de alfa menos beta, e simplificando o máximo possível. Agora vamos aplicar exatamente o mesmo truque de antes. Eu vou chamar o ângulo alfa mais beta de x e o ângulo alfa menos beta de y. Então eu fico com cosseno de x mais o cosseno de y é igual a 2 vezes o cosseno de... Quanto que vale alfa em termos de x e y? Bom, alfa vai valer exatamente a mesma coisa que antes, né? Porque eu fiz exatamente a mesma substituição. Então, não vou resolver o sistema de novo. Alfa vale x mais y sobre 2 vezes o cosseno de beta. Quanto que vale beta? Beta é a mesma coisa que antes. X menos y sobre 2. Então, aqui está uma outra fórmula da fatoração trigonométrica. E eu vou continuar no próximo vídeo.